Olá amigos da TV Serra Norte, pessoal do YouTube, estamos de volta com mais um Mundo do Vôlei. O programa de hoje está rapidinho, está pequeno, mas não deixe de trazer para você as últimas do voleibol brasileiro e mundial. Nosso foco hoje maior é a Superliga, que no masculino já chega à sua segunda rodada com grandes embates. Então a gente não vai perder tempo e a gente já começa falando do jogo entre Funvic Taubaté e Corinthians Guarulhos, vencido pelo time da casa por 3-0, com parciais de 25-22, 25-15 e 25-19. O jogo teve como maior pontuador o ponteiro argentino Conte, que fez 13 pontos. E o Viva Vôlei na partida ficou com o também ponteiro de Taubaté, Lucarelli, que vem aí retomando a sua melhor forma, vem fazendo boas apresentações e tende a logo estar de volta à seleção brasileira. A grande baixa nesse jogo foi Douglas Souza, que acabou não participando da partida. A gente ainda não tem informações precisas do porquê, se ele teve algum problema físico, mas o Douglas não participou e o Taubaté jogou muito bem com a dupla de ponteiros Lucarelli e Conte, né? Um foi o maior pontuador, o outro ganhou o Viva Vôlei e Taubaté segue firme aí rumo ao título, um dos grandes candidatos ao título dessa competição. E falando em candidatos ao título, a gente teve o SESI vencendo também por 3-0 o Maringá Vôlei. E as parciais foram de 25-21, 25-19 e 25-18. Nessa partida, o maior pontuador foi o oposto Alan, com 14 pontos. O Alan, que já fez uma grande temporada na última Superliga, parece que está disposto a ratificar realmente a condição de um dos melhores opostos da nova geração do voleibol brasileiro. Anota esse nome aí, que o Alan ainda vai dar muito trabalho, tanto em âmbito nacional quanto internacional. O novato vôlei Itapetininga pegou o São Judas Vôlei e acabou sendo derrotado dentro de quadra por 3-2, um jogo extremamente disputado. As parciais foram de 23-25, 25-23, 18-25, 27-25 e 10-15 no tie-break. O maior pontuador da partida foi Alexander, que fez 20 pontos. Já o Gabriel acabou levando para casa o Viva Vôlei. Aí a gente vê o Itapetininga e o São Judas Vôlei numa disputa muito acirrada, mas que vão estar lutando assim, até que se prova o contrário, no pelotão de baixo da Superliga. São equipes aí que ainda não têm o mesmo nível de investimento das principais equipes do país, mas que podem aí estar revelando novos talentos e fomentando o voleibol em outras áreas de nosso país. São equipes importantes e que devem ser muito valorizadas, sim. O Sesc Rio de Janeiro é outro candidato ao título. Pois é, o time que tem o Wallace como novo oposto venceu o Caramuru por 3-0 com parciais de 25-15, 25-21 e 25-22. O Caramuru está bastante modificado para essa temporada, eu assisti essa partida. O jogo foi mais interessante do que o placar sugere, né? O Caramuru tem o Leozão lá na saída, tem o Jonatas, um ponteiro muito interessante, um time bem montadinho, o Índio, que é um bom levantador, o Jean, né, que está se recuperando de um acidente grave, onde quase perdeu a vida, mas foi um dos melhores livros da última edição da Superliga. Um time bastante interessante que eu acho que ainda vai render bastante nessa Superliga. E o Sesc vem aí com força quase total, né? Faltando aí o Maurício Borges, que ainda está se recuperando da cirurgia no joelho. O Penchev, que segundo o Giovanni, por critérios técnicos, ainda não é titular na equipe, o búlgaro Penchev, mas que tem aí grandes nomes, né? E está jogando um voleibol muito bacana mesmo. Tem o Djalma, que foi repatriado, estava jogando na Europa, um menino que salta muito, tem muita potência e técnica no ataque e vem se destacando aí nos jogos. Nesse jogo, o grande destaque foi o Wallace, que além de maior pontuador com 14 pontos, foi também o Viva Vôlei da partida.
E no final do jogo ele deu uma entrevista, né? Ele falou que foi a primeira partida oficial dele, estreando aí no Rio de Janeiro, e que ainda falta muito entrosamento entre ele e o Thiaguinho, né? O Thiaguinho, que é uma das promessas também na posição da nova geração do Brasil, mas que ainda falta aquele ajuste fino entre os dois, e isso tende a melhorar ao longo da Superliga. O Sada Cruzeiro, poderoso Sada Cruzeiro, que anda meio que cambaleando aí, foi convincente dessa vez e venceu o também novato Vôlei Ribeirão por 3-0. Uma partida com altos e baixos, com parciais de 25-20, 29-27 e 25-17. Os maiores pontuadores foram o central Isaac e o estreante, o norte-americano Taylor Sander, que finalmente estreia pelo Cruzeiro e estreia com a mão direita, fazendo 13 pontos e sendo um dos destaques da equipe, né? O Cruzeiro aí, como a gente já comentou em outras edições do programa, está se reestruturando, né? Perdeu o Leal e o Simon, seus dois cubanos, trouxe o Leroux, trouxe o Sander, que só agora está estreando, né? Ele veio com problemas físicos da seleção norte-americana, né? Depois do Mundial. O próprio Leroux ainda está se entrosando com o Cachopa, com os levantadores, o Sandro também, né? A posição de central é uma posição que tem que ter um ajuste fino muito grande. Então, assim, a gente acredita muito na toda a comissão técnica do Cruzeiro, e esse time com certeza vai estar jogando fino da bola lá para o final da Superliga, e aguardem grandes jogos do Cruzeiro. Fechando a rodada, a gente teve aí, não sei se a gente pode chamar de zebra, mas uma surpresa, foi o Fiat Minas vencendo até então invicto Vôlei Renata por 3-1. O Vôlei Renata que estreou na competição aplicando 3-0 no Sada Cruzeiro, deixou todo mundo de boca aberta, né? O time vem muito bem ajustado, mas nesse jogo a garotada do Minas jogou muito e fez 17-25, 26-24, 25-23 e 25-21. 3-1 para o Minas, de virada, né? A garotada do Minas, um celeiro de novos atletas, uma garotada nova ali, muito bacana jogando. E teve como grande destaque o central Flávio, que já vem jogando como titular algumas temporadas no Minas e fez 16 pontos na partida. O campeonato é muito cedo para a gente traçar um prognóstico, né? A gente está na segunda rodada ainda, mas realmente Sada Cruzeiro, FUVIC Taubaté, SESI São Paulo, SESC Rio de Janeiro talvez sejam os grandes bichos papões de mais essa temporada da Superliga, né? Mas tem muito jogo pela frente e você vai ficar ligadinho, sabendo de tudo aqui com a gente no nosso mundo do vôlei, tá ok? Bom, depois da gente fazer esse pequeno panorama da Superliga masculina, a gente vai direto agora pro saque rápido. A gente começa o saque rápido hoje falando da grande final do Campeonato Paulista de Vôlei Feminino, né? Uma final aí que envolveu as duas melhores equipes do torneio. De um lado, o Vôlei Osasco, que foi o segundo colocado, e do outro lado, o SESI Vôlei Bauru. Foram duas partidas do mais alto nível voleibol, assim, há muito tempo que eu não vi uma final do Paulista tão bem jogada igual que foi essa, né? A primeira, na casa de Osasco, dentro de Osasco, o SESI Vôlei Bauru venceu no tie break por 17-15, jogaço, e já botou uma mão no título lá, né? Foi um jogo muito equilibrado, né? A Dilf fazendo chover, e a gente já falou desse jogo semana passada. Com isso, o SESI deu o seu primeiro passo. No segundo jogo, jogando dentro de casa, né? Parecia que a história ia se repetir, mas o Osasco veio com tudo e chegou a abrir 2-1 na partida, né? E dominando as ações, ou jogando muito, a Claudinha distribuindo muito bem, Paula Pequeno mais uma vez entrando no lugar da Ângela Leiva e jogando muito, dando uma consistência muito grande ao Osasco. Mari Paraíba jogando uma das melhores partidas que eu já vi ela jogar. Impressionante o que essa menina jogou nessa partida. Porém, um nome fez a grande diferença na partida. Quando tudo parecia pender para Osasco, o técnico do SESI Vôlei Bauru, o Anderson Rodrigues, colocou em quadra a oposta Tiffany, mas não na saída de rede. Colocou a Tiffany como ponteira e a menina
complicou a vida de Osasco de uma tal forma e acabou comandando a sua equipe rumo ao título. As parciais serão 25-21, 15-25, 25-21, 28-26 e 15-12 no tie-break. A Tiffany entrou apenas em terceiro set e foi uma das maiores pontuadoras do jogo, assim, um dos grandes destaques do jogo. O jogo foi extremamente equilibrado, aliás, as duas partidas foram realmente dignas de final. O Osasco mostrando muito volume e o Césio, por seu lado, mostrando muito poderio no ataque, né? A Fabiola jogando muito, aliás, as duas levantadoras jogaram muito. As duas, Camila Bright fez uma partida impecável, mas do outro lado tinha a Tássia também jogando muito. Grandes apostas em quadro. Eu acho que a Lorene ficou devendo um pouquinho, isso pesou um pouco para o Osasco, né? Ela continua ainda com altos e baixos, mas centrais muito boas, né? A Valeuska aí com 38 anos, parecendo uma menina, jogando muito bem, né? Então, assim, foi um jogaço mesmo, que no finalzinho acabou reacendendo uma polêmica. Pois é, em entrevista ao canal Sport TV, a ponteira Mari Paraíba soltou assim uma pequena farpa para cima da Tiffany, quando ela afirmou que seria hipocrisia da parte dela dizer que a Tiffany não faz diferença em uma partida de vôlei feminino, né? E aí reacende-se a polêmica, né? Acerca da possibilidade ou não de um transexual participar do vôlei feminino. O mundo do vôlei não vai entrar nessa polêmica mais uma vez, a gente já se posicionou aqui do que a gente acha ou deixa de achar, mas o fato é que a final foi em 2 jogos e 2 grandes jogos. Parabéns ao SESI aí, que independente de se a Tiffany definiu o segundo jogo ou não, mas o SESI Voleibol tem toda uma estrutura e não significa que é uma jogadora apenas, né? Tem a Dilf jogando muito, tem a Fabiola, a Tássia, né? Tem grandes jogadoras ali, tem a Palácio, outra estrangeira, né? É um time muito bem montado, muito bem trabalhado e mereceu o título. Osasco, por sua vez, acho que escreveu uma história muito bonita nesse campeonato, né? Osasco teve as portas de fechar nessa temporada, depois que perdeu o patrocínio do Nestlé, né? O Zomar arregaçou as mangas, correu atrás, conseguiu trazer o Audax, né? E hoje a gente tem o vôlei Osasco Audax, né? E remontou a equipe, algumas jogadoras que permaneceram ali fiéis, caso da Camila Bright, né? O caso da própria Lorene, né? Algumas jogadoras que ficaram aí, Carol Albuquerque, e outras que acreditaram no projeto e vieram 3 campeãs, né? Que saíram do Praia e vieram, a Claudinha, a Natasha e a Valeuska, né? Então, a Paula Pequeno, que veio para encerrar sua carreira em Osasco, e eles em pouco tempo criaram uma estrutura de jogo muito forte e que com a volta da Carol Albuquerque, que está voltando de lesão, não acredito que ela seja titular como levantadora, mas fortalece muito a inversão de 5-1 da equipe e da própria Hooker, que é a grande contratação da equipe e vai ser aí a bola de segurança, né? Talvez tenha a estabilidade que a Lorene não teve nas finais. Então, assim, Osasco vem muito forte para a Superliga, né? Acho que essa final aí do Paulista foi um grande aperitivo, né? No dia de hoje está acontecendo a final do feminino do Mineiro, né? 2 grandes equipes também que vão ser candidatas ao título. Minas e o Praia Clube vão estar se enfrentando hoje, né? No caso, quarta-feira, que foi a gravação do programa. Ontem se enfrentaram, a gente não tem como saber o resultado, né? Mas aí a Superliga promete pegar fogo. Bom, e antes da gente iniciar a Superliga, a gente vai ter um grande aperitivo no próximo sábado, a partir das 8h30 da noite, ao vivo no canal Sport TV 2, a gente vai ter a disputa de mais uma Supercopa, que é o torneio que se enfrentam o campeão da última Superliga contra o campeão da última Copa do Brasil. E a gente vai ter, nesse duelo, Vôlei Osasco Audax versus Dentil Praia Clube. Um jogaço, onde a gente vai ter de um lado Valeuska, Claudinha, Destiny Hooker, do outro lado Fabizona, Carly Lloyd, Carol. Um grande duelo entre 2 grandes equipes, 2 postulantes ao título da próxima Superliga, e você não pode perder, então anota aí, 8h30 da noite no próximo sábado. Fica ligadinho aí.
Você não pode perder. Essa vai ser a 4ª edição da Supercopa e todas as anteriores foram vencidas pelo Rio de Janeiro. E dessa vez ficou de fora por não ter vencido nenhuma das 2 competições que dão direito à Supercopa. Bom, agora depois de a gente falar desse panorama aí pré-Superliga Feminina, a gente vai falar do que a gente tem para essa semana na TV, na nossa agenda. E a gente começa a nossa agenda de hoje falando do jogo que será transmitido no site do Globoesporte.com. Pois é, a partida que será disputada no dia 9, ou seja, amanhã, a partir das 20 horas da noite, Sada Cruzeiro e Maringá Vôlei. Então não perca, no Globoesporte.com, vai lá na internet, 8 horas da noite, Sada Cruzeiro e Maringá Vôlei. Também amanhã, a partir das 9h30 da noite, só que dessa vez na Sport TV, no canal Sport TV, a gente vai ter Corinthians Guarulhos e Sesc Rio de Janeiro. No dia seguinte, no dia 10, a gente tem no canal Vôlei Brasil, também na internet, que é o canal da CBV, a gente vai ter Vôlei Renata e Taubaté, Funvic Taubaté, a partir das 18 horas. Então, dia 10, 18 horas, no canal Vôlei Brasil, Vôlei Renata e Funvic Taubaté. No mesmo dia, só que às 20 horas, né, 8 horas da noite, e também no canal Vôlei Brasil, a gente fecha a rodada com Caramuru Vôlei e SESI São Paulo. Lembrando aí, na nossa agenda, né, anota aí, pega direitinho, anota, que a gente também tem a Supercopa que a gente acabou de falar, né, no sábado agora, 8h30 da noite, no Sport TV 2, tá bom? E para fechar a nossa agenda, a gente lembrar que na próxima terça-feira, deixa eu ver aqui direitinho para vocês, próximo dia 13 agora, às 21 horas, a gente tem a abertura da Superliga Feminina de Vôlei. Um jogão aí adiantado, Pinheiros e Praia Clube, ao vivo no canal Sport TV 2, dia 13, 21 horas. Então não percam, fiquem ligadinhos. E agora, antes da gente fechar o programa, eu tenho que puxar a orelha da minha produção, que eu fiquei igual um doido no programa passado, apontando aqui, quando eu falei do nosso novo quadro, né? O Conexão MDV, onde você vai participar. Você vai lá no nosso Twitter, né? No Twitter do Mundo do Vôlei, que é o @programa MDV, e vai participar. Agora tá aqui, não tá, Léo? Fala, Léo, pra gente ouvir. Tá aí. Pois é, o Léo esqueceu, gente, semana passada. Acontece nas melhores famílias. Então, aqui, ó, agora o Léo vai botar aqui embaixo, ó, @programa MDV. Esse é o Twitter do nosso programa. Você vai lá e vai deixar a sua pergunta, qualquer dúvida que você tenha, né, sobre o voleibol, sobre jogadores, equipes, torneios, o que você quiser saber, e a gente vai estar discutindo aqui a sua pergunta no nosso programa, que aliás é seu programa, né? Então a gente quer que você ajude a gente fazer o mundo do vôlei. Então não deixe de participar, vai lá no Twitter, segue a gente lá e deixa lá no nosso perfil a sua pergunta, que a gente vai estar trazendo já no programa da semana que vem, tá? Então fiquem ligadinhos aí. Semana que vem a gente traz e vai falar sobre aquilo que você quer saber. Eu vou ficando por aqui, mas vejo vocês aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo local, tá bom? Um beijo grande e até lá!